Hoje um dos artigos assim que eu mais gosto da nossa doutrina congregacional é o artigo 12, ele vai falar da origem da salvação. E aí a gente já está quase chegando na metade dos nossos artigos. E esse artigo aqui, 12, ele está dentro da disciplina da soteriologia. E a gente vai ver, inclusive, soteriologia é a disciplina dentro da teologia que estuda a salvação, ou as doutrinas da salvação. Apesar de que esse será o último artigo oficialmente que vamos tratar especificamente da salvação, mas a gente vai falar sobre salvação em outros também. Então, é meio que existe uma conexão entre esses artigos quando vai se falar disso. Vamos diretamente para o texto. Ele é um artigo curto, mas que traz muito ensinamento para nós. O texto dele diz assim: esta salvação é o que nós estamos tratando já os 2 artigos para trás, tão preciosa e digna do Altíssimo, porque está inteiramente em harmonia com o seu caráter, procede do infinito amor do Pai, que deu seu unigênito Filho para salvar os seus inimigos. É interessante, na própria leitura nós já vemos a forma como Deus usa da sua graça para salvar. Ele envia o seu Filho para salvar inimigos. E aí vai falar esse artigo diretamente de onde é que vem a salvação. E antes da gente entrar nessa parte da origem e de como é que essa salvação se procede, eu queria começar com a seguinte pergunta: o que é a salvação? Porque quando a gente usa essa expressão, fulano foi salvo, fulano está salvo, ou alguma notícia que nós vemos na TV, fulaninho foi salvo da morte por ciclano. Então a gente sempre tem que ter uma ideia muito clara sobre o que significa ser salvo. E aí eu trouxe essa ilustração aqui, em que nós temos aí um monte, tem uma pessoa ali que se desequilibra e ela vem a cair. O que poderia impedir essa pessoa de cair? Independente do que possa ter impedido essa pessoa de cair, aquilo que fez ela cair, e quem colocou algum tipo de barreira ou deu algum instrumento para impedir essa queda, nós podemos considerar essa pessoa como sendo o remidor dela ou o salvador dela. Isso aqui eu não estou falando de salvação no sentido espiritual, estou falando de salvar ele da queda. Então, antes de nós entendermos o que é a salvação espiritual, e nós já estudamos bastante sobre o motivo pelo qual nós precisamos de salvação espiritual, é porque nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e morto não tem vontade alguma. Então nós precisamos ser salvos por alguém que esteja vivo e possa nos vivificar para nós termos a salvação. Então a gente vai falar das características dessa salvação, mas é bom que a gente frise e reforce na nossa mente o conceito do que é ser salvo. Ser salvo é eu ter uma garantia de que eu não posso, talvez, levar essa queda. Trazendo para a parte espiritual a consequência final dos nossos pecados, que é a condenação eterna. E é interessante porque nos últimos artigos que nós estudamos, os textos bíblicos, eles vão ser bem claros quando afirmam, não é que nós seremos condenados. Os textos bíblicos afirmam que nós já estamos condenados. Todos aqueles que nascem, aí a gente vai ver a carta aos Romanos, que eles já têm a natureza pecaminosa, né? É o pecado original. A gente falou muito bem sobre isso. Que já é suficiente para trazer a condição do ser humano de pecador. Isso significa que eu sou um pastor hoje, por graça e misericórdia de Deus. Mas o fato de eu ser pastor não tira de mim a condição de pecador original.
Não tira. Porque todos nós somos pecadores. E aí a gente tem o conceito da salvação trazendo para o lado da Bíblia. Então a salvação, ela tanto traz a ideia de segurança. Vamos olhar para o homem caindo ali do penhasco. Se tivesse um parapeito, um andame, alguma coisa, uma corda, iria trazer para ele segurança, que ele não teve e caiu ali. Também traz a ideia de preservação. E aí, se a gente colocar aqui para o lado espiritual, é claro que a gente vai conseguir entender de que aqueles que perecem, os textos bíblicos vão falar muito sobre isso no Novo Testamento, aqueles que perecem eternamente, dá a ideia de putrefação, apesar de que na eternidade, a condição de putrefação, de perecer, ela é uma condição degradante, mas constante, e o que torna o sofrimento pior ainda na eternidade, porque o fogo, que o texto fala em analogia para a condenação eterna, esse fogo aqui da nossa terra, que nós conhecemos, quando nós temos alguma queimadura, ele vai queimar a nossa mão ou qualquer órgão do nosso corpo, vai arder e vai destruir. Só que a condição de sofrimento eterno é que vai queimar, vai arder e não vai destruir. Então perceba como é o sofrimento da eternidade. Então a salvação dá a ideia de preservação, que preserva desse tipo de sofrimento que aqueles que não têm a salvação vão obter. Também traz a ideia de saúde espiritual. Aqueles que são salvos, eles estão sãos. Já estão sãos, restaurados, curados dos efeitos. E aí é o que a gente vê o conceito maior da salvação, que é a redenção. Somos restaurados, somos curados das consequências finais do pecado. Então, se a gente puder resumir o que seria a salvação dentro do nosso contexto bíblico, salvação é a redenção que nós podemos ter dos nossos pecados. E aí, irmãos, nós entendemos que, de fato, nós fomos salvos da condenação eterna. O teólogo Francis Schaeffer, ele vai trazer um texto interessante falando sobre essas duas ideias fundamentais da salvação. Ele vai dizer o seguinte: salvação comporta duas ideias fundamentais. Por um lado, ser salvo significa ser resgatado de um estado de perdição. E por outro lado, salvação é ser transferido para um estado a fim de participar da herança dos santos da luz. A doutrina da salvação inclui toda a provisão divina a favor dos crentes. Libertação do estado de pecado até a final introdução na glória divina. Então, se nós fomos salvos da condenação eterna, como nós entendemos dentro do conceito da própria salvação, e como nós já estudamos nos artigos anteriores, o homem pecador, ele merece o inferno. E a salvação seria exatamente o resgate dessa condição. Se o homem, ele merece estar condenado, e se alguém vai lá e tira ele dessa condição, que ele já está sentenciado, aí nós dizemos que houve um resgatador que foi lá e trouxe ele para outra condição. Até aí está tudo claro, certo? Então, vamos olhar um pouquinho para o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Diz o texto seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui é colocada a muita misericórdia do Senhor, que nos regenerou para uma viva esperança. Nós não temos uma esperança morta, nós temos uma esperança viva. Você pode dizer amém por isso? Você tem uma esperança viva. E ele explica que, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele vai dizer agora as consequências dessa regeneração que nós tivemos. Uma herança incorruptível, sem mácula,
imarcessível, sem mácula significa sem mancha, que não está corrompido, e imarcessível, nessa nossa versão, significa eterno, algo que é duradouro, reservada nos céus para vós outros. Essa viva esperança nos garante uma herança que não se pode ser corrompida. Eu sei que muitas vezes a gente tem uma tendência de olhar muito para as coisas aqui da terra. A gente faz planejamento, a gente faz dívidas, na maioria das vezes, sempre baseado naquilo que a gente pode obter aqui. E não que isso seja errado, a gente procurar melhorias aqui na terra. Mas o errado é a gente não colocar o nosso coração naquilo que é devido em relação à verdadeira herança que nós já temos através da salvação, desse resgate. Como nós vemos aqui no texto. Uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível, reservada nos céus para vós outros. E aí continua o texto no verso 5. Que sois guardados, vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aí ele vai dar um conceito de que a gente entende muito bem nas Escrituras, aqui no versículo 6, que é o conceito do que a gente já tem e do que a gente vai ter de maneira plena. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha só, nós devemos nos alegrar, exultar no presente, por breve tempo, e se necessário, mesmo que seja necessário que nós sejamos contristados por várias provações. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui com esse texto é que nós já recebemos a salvação sim, porque já está garantida. Não existe a possibilidade de alguém receber a salvação e depois essa salvação ser tirada. A gente vai inclusive estudar um pouco sobre isso, um artigo mais lá na frente. Mas é bom que se diga que jamais um crente que foi salvo, ele perde a sua salvação, como tem muitas pessoas que acham isso. Hoje eu fui salvo, amanhã eu pequei, perdi minha salvação. É como se tivesse um anjo com um lápis lá no céu, e aí alguém foi salvo, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Aí tem outro anjo com uma borracha, pecou, aí vai lá o anjo e apaga do livro da vida. Aí a pessoa se arrepende, aí vai lá e escreve de novo. Não existe isso, irmãos. Na Escritura, não existe essa ideia. Uma vez salvo, sempre será salvo. Agora tem o seguinte, tem muitas pessoas que acham que estão salvas. Aí é que está a grande diferença. Porque uma coisa é você ser salvo e às vezes você cometer deslizes. E outra coisa é você achar que está salvo e vive na prática de pecado. Numa vida de, talvez, autoenganação. Existe essa diferenciação. Quando a gente for falar da perseverança dos santos lá na frente, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. E aí Pedro ele vai dizer que a gente pode ter no presente, por breve tempo, provação, e ele vai explicar o motivo disso. Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, essa é a salvação que diz o nosso artigo 12. E ele vai dividir aqui na primeira parte falando que a salvação ela é preciosa e digna. O texto diz que esta salvação tão preciosa e digna do Altíssimo, porque está inteiramente em harmonia com o seu caráter. Quando ela diz que essa salvação ela é do Altíssimo, significa que é dele, é do Senhor, e se é do Senhor, se nós tivermos a condição de ter essa salvação, só podemos receber através dele. Você consegue entender a lógica da coisa?
A salvação, ela é preciosa e digna e ela é do Altíssimo. Por quê? Porque procede do Altíssimo. Lembra da figura do homem caindo? O que é que poderia salvar esse homem? Alguém jogar uma corda, alguém colocar um andame, alguém fazer um parapeito, alguém fazer isso, isso, isso e aquilo. Perceba que, para não permitir que ele caia e morra, alguém teve que agir. Então a salvação procede desse alguém. No caso nosso, espiritualmente falando, a salvação ela tem um autor. E a origem dessa salvação é o Altíssimo Deus. E aí vai dizer que ela é preciosa e digna porque está em harmonia com o caráter de Deus. Deus também é precioso e Deus também é digno. Romanos capítulo 6, verso 17, o texto diz: mas graças a Deus porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque a salvação ela é preciosa? Porque ela nos tira de uma posição que nós não merecíamos. Nem eu nem você merecíamos. Mas olha só o texto, olha, diz que outrora, antes, nós éramos escravos do pecado. Só que agora, uma vez, nós fomos libertos desse pecado. Nós não merecíamos, éramos escravos do pecado, e agora Deus nos tirou de uma posição que nós não merecíamos e nos deu a salvação. Por isso que é preciosa. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, você não precisa abrir, mas é o texto que, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora. O texto é bem parecido também com esse texto de Romanos. Outrora escravos do pecado, na vida de pecado, mortos nos nossos delitos, nós andamos outrora. É o que o texto da carta aos Efésios também vai nos dizer. E aí ele vai dizer que nessa época nós fazíamos a vontade da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da ira. Então, por isso que a salvação ela é preciosa, porque nós merecíamos uma coisa e Deus nos deu outra. Aí é que está a preciosidade da salvação. Mas também ela é digna. Por que ela é digna? Porque está de acordo com o caráter divino. E aí a gente vê os textos de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 24, quando o autor aos Hebreus vai dizer que porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, e nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Essa palavra aniquilar, que está destacada aqui, significa remover. Significa que Deus, nessa sua manifestação através daí do Filho, ele removeu o pecado. Isso significa as consequências que o pecado trazem para a vida daqueles que o têm, que são pecadores. Então, Cristo removeu a maldição do pecado. É por isso que aqueles que recebem a salvação, eles estão dentro de um grupo separado daqueles que não recebem. Sempre vai existir o grupo dos salvos e o grupo dos não salvos. Por quê? Porque Deus, como nós já estudamos aqui, Ele, apesar de Ele ser amor, misericórdia e graça, Deus também é justo. E Deus, Ele pune o pecado. Ele tem que punir o pecado, de todo jeito, por conta do seu caráter. A salvação ela é digna porque ela está de acordo com esse caráter divino. Então, irmãos, para Deus Ele ser justo, precisa
punir o pecado, por conta desse atributo dele. E significa que a santidade de Deus, ela necessitava de um pagamento. Porque não faz o menor sentido, com o caráter divino, eu dizer que Deus é somente amor. Existem pessoas que dizem até assim, olha, se a salvação está na mão dos homens, se todos os homens, eles receberem a Cristo, todos eles estão salvos. Ou também tem uma outra corrente, que é a chamada universalismo, que diz que no final das contas, Deus, porque Ele é amor e Ele é graça, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. É como se fosse uma passada de mão na cabeça de todos, por causa desse grande amor que Ele tem. Entenda uma coisa, irmãos, o amor de Deus, Ele é grande e infinito, é óbvio. Mas nós sabemos, à luz da Escritura, que esse amor de Deus, ele não alcança a todos. Ele alcança aqueles que são vivificados por Deus. E aí, recebendo a fé, eles se convertem. Então, somente aqueles que são convertidos pela graça mediante a fé é que vão receber os efeitos desse amor em relação aos seus pecados. Aqueles que não recebem isso, eles não é que vão ser condenados, eles já estão condenados. E aí, como é que se procede isso, pastor? A Bíblia, ela é clara no sentido de que nós não sabemos quais são os critérios que Deus usa para poder salvar algumas pessoas e outras pessoas não receberem esse amor dele nesse sentido. Nós não sabemos quais os critérios. A Bíblia só diz que acontece. E aí a gente tem o texto que fala bem sobre isso, que é o texto de Romanos capítulo 9. Do verso 9 ao 16, o apóstolo Paulo, na verdade, ele já, desde o capítulo 1, ele está falando sobre a situação da humanidade, a situação de pecado, transgressão, como é que está a situação do homem, e aí ele vai falar da redenção de Deus. Quando ele vai falar sobre isso, ele vai usar o exemplo aqui de Isaac e Rebeca, lembrando que Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, e Rebeca, que tiveram filhos gêmeos. E o nome desses gêmeos eram Esaú e Jacó, nessa ordem. Porque apesar de ser gêmeos, Esaú foi tirado do ventre antes de Jacó. Então, de acordo com a própria ideia judaica, o primogênito era Esaú, apesar deles serem gêmeos. E aí Paulo ele vai dizer, olha, a promessa, a palavra da promessa é essa. Por esse tempo eu virei e Sara terá um filho. É o que o texto diz no verso 9, verso 10. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai. E aí, irmãos, relatando todo o caso de Isaque e Rebeca, a gente vê que Esaú é o primogênito, mas, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, de acordo com os judeus, quem teria os maiores privilégios, em tudo que você pode imaginar, era aquele que vinha primeiro, o primogênito. Só que o procedimento de Deus aqui, nesse caso de Esaú e Jacó, foi diferente. É o que a gente vai ver a partir do versículo 11. Versículo 11 vai dizer: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. A ela quem? A Rebeca, a mãe dos meninos. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Meus irmãos, algumas coisas são importantes aqui nesse texto. Primeira coisa, eles não tinham praticado nem o bem nem o mal. É claro, né, irmãos? Eles estão no ventre da mãe. Claro que eles não tinham praticado absolutamente nada. Eles estão ali meio que reféns dentro do ventre da mãe. E o texto diz que eles não tinham praticado nem bem nem o mal. Ou seja, eles não tiveram nenhum mérito, nem de bom e nem de ruim, de nada. E para falar a verdade, em termos de mérito,
a gente olhando um pouquinho para a vida deles, Jacó é que não teve mérito mesmo nenhum, porque ele era inclusive um enganador. Ele se converte lá na frente, né, mais tarde. Mas o texto diz que eles ainda estavam ali no ventre, não eram nascidos, nem tinham praticado nenhum bem nem o mal. E aí o versículo 11 ainda diz que não foi por obras, mas foi por aquele que chama. Ou seja, não dependeu de quem recebeu aquela graça, mas de quem chamou. Veja que o texto diz, né? Não foi por obras, mas foi por aquele que chama. Por quê? Porque vai falar que para que o propósito da eleição prevalecesse. Para que o propósito da eleição prevalecesse, houve aqui, a gente vê no texto, uma escolha. Eleição é exatamente isso, é escolha. E ali, dentro daquele contexto, no ventre da mãe, Deus escolheu quem? É o que o versículo 13 vai dizer. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Meus irmãos, na primeira vez que eu li esse texto, eu vou ser bem sincero aqui. Primeira vez que eu li esse texto, me soou muito estranho Deus dizer que amou uma criança que não tinha nascido e se aborreceu de outra criança que também não tinha nascido. É algo muito estranho. Com o caráter de graça, de amor que Deus tem descrito nas próprias Escrituras. Agora, sabe qual é a grande questão? É porque a pergunta que nós geralmente fazemos, ela já vem engatilhada. Rapaz, se Deus está dizendo aqui que os gêmeos não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, e Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú, é muita injustiça, rapaz. É injustiça demais. E de certa forma, esse tipo de questionamento que a gente faz, eu fiz, não é um questionamento errado humano, porque a gente faz as nossas análises. Mas só que esse questionamento que nós fazemos humanamente falando, ele tem que ser respondido através da Escritura e não por causa daquilo que a gente acha. Você consegue compreender isso? Os nossos questionamentos devem ser respondidos através da Escritura. E aí, a pergunta que eu fiz, perguntando se Deus era injusto, o apóstolo Paulo também fez. Isso, 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? É a mesma pergunta. É injustiça da parte de Deus? Paulo responde: de modo nenhum. Paulo usa algo que é chamado a diatribe grega. Pergunta e responde para poder entender as pessoas, fazer as pessoas entenderem. E aí, ele vai perguntar se Deus é injusto por fazer isso, e ele vai responder, claro que não, e ele vai explicar o motivo no versículo 15. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aqui, irmãos, a gente vê a característica de Deus, da soberania, e de que ele é autônomo. Você lembra lá do profeta Jeremias? Quando ele vai à casa do oleiro, e aí ele vai fazer a seguinte analogia, e ele vai até dizer, olha, de que maneira o barro, ou o vaso, vai dizer para o oleiro, por que tu me fizesse assim, ou por que tu faz isso? Quem está com a mão na massa é o oleiro, ele é que decide. Quem está no trono do universo é o Deus soberano, o Criador do universo, é ele que decide. E é por isso que Paulo vai reforçar essa característica da soberania de Deus. Ou seja, Deus, ele já disse a Moisés que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser e vai ter compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Meu Deus, que Deus estranho é esse? Mas esse é um dos atributos dele, a soberania. Ele é autônomo em si mesmo. E aí Paulo vai colocar o desfecho no versículo 16, dizendo o seguinte: olha, assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas vai depender de Deus usar a sua misericórdia ou não. Eu sei que tem pessoas que às vezes lêem esse texto e pensam o seguinte: mas pastor, e agora? Então quer dizer que uma pessoa quando entrega a sua vida a Jesus, aí Deus vai rejeitar essa pessoa?
Irmãos, é claro que não. A diferença é que talvez a gente não consiga entender de que para essa pessoa entregar a vida a Jesus, o Espírito Santo já tocou antes no coração dela. Ou seja, foi feita uma obra antes do coração dela. E Deus faz essa obra no coração de todos, é exatamente o que o texto está dizendo que não faz. Às vezes demora um tempo, porque a gente também não sabe o tempo. Porque a gente prega uma vez para uma pessoa, 2, 3, 4, 5. E aí, cadê Deus que não move o coração dessa pessoa para entender? E aí, sei lá, depois de 10 vezes, ou até com outra pessoa, o Espírito Santo vai naquela hora, porque é quando Deus quer, da maneira como Ele quer, e aí tira a venda dos olhos dessa pessoa, a pessoa entende a mensagem e se converte. Não é assim que acontece? Por quê? Porque não depende de quem quer, é isso que Paulo está dizendo. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. E aí é interessante porque o texto de Gênesis capítulo 18, versículo 25, tem uma frase que eu amo demais. Porque sabe qual é o problema das vezes a gente não entender o que é predestinação, da gente não entender o que é eleição, de que Deus escolhe, de que Deus usa misericórdia para alguns e não usa de misericórdia para outros? O problema é porque às vezes a gente quer saber demais. A gente fica querendo entender por que Deus escolheu assim ou por que Deus escolheu desse outro jeito. Mas o texto de Gênesis 18, 25, o autor vai dizer: não fará justiça o juiz de toda a terra? Então quem faz justiça é Deus. A salvação não compete a mim ou a você ficar tentando entender, mas rapaz, por que Deus não salvou fulano? Por que Deus não salvou ciclano? Até porque nem nós sabemos de fato quem são os salvos. A gente pode ter alguma convicção, a Bíblia fala sobre isso, da nossa salvação. Mas da salvação do presbítero Antônio, como é que eu vou saber? Eu só sei o que ele demonstra para mim. Claro que a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis, mas no sentido de salvação é diferente. É diferente. Só que isso é uma coisa, ele e o soberano, que é o dono da salvação. A origem da salvação é dele. Então, às vezes a gente quer especular muito, a gente quer perguntar muito, a gente questiona demais. E aí fica tentando entrar numa seara que não é a nossa. Mas a verdade bíblica é que Deus nunca é injusto quando salva. Nunca. E aí eu queria exemplificar através desse pequeno gráfico. Aqui nós temos 2 círculos. Em um círculo nós temos o juízo de Deus. Porque se Deus ele é justo, ele vai ter que punir o pecado de alguma maneira. E nós temos outro círculo aqui com o amor de Deus. Ali em cima, nós temos ali, a título de exemplo, 4 pessoas. E eu coloquei ali o nome pecadores. 4 pecadores. Então, como é que funciona o conceito aqui de juízo e amor? Esses pecadores, os textos bíblicos dizem que, como eles já estão mortos nos seus pecados, todo ser humano é pecador, eles já estão condenados. Ou seja, eles estão sob o juízo de Deus. Só que acontece uma coisa milagrosa. Porque se Deus não faz nada, todo mundo morre, todo mundo é condenado. Porque todo mundo é pecador. E o que vale para condenar alguém, para a condenação eterna, é o pecado original e todos nós temos. Mas Deus, pela sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, Ele decide escolher algumas pessoas para executar a sua misericórdia. Essas pessoas que estão aqui recebem a justiça de Deus. Se eu perguntar para qualquer pessoa que é crente, se um pecador, o que é que ele merece, todos eles vão dizer que um pecador, ele merece condenação. Juízo de Deus. Se Deus, ele condena todo mundo, Deus está sendo justo. Olha o atributo dele. Só que ele não faz isso, porque ele pega, vamos dizer, 2 aqui, e joga ali, no amor dele. Quando Deus, ele executa o seu amor, aí vem a nossa, na verdade, ele está fazendo isso através da sua misericórdia. Mas aí vem a pergunta, pastor, se Deus ele usa a da sua misericórdia e tira 2 pessoas daqui e coloca no seu amor, onde está a justiça? Porque se Deus é justo, ele vai ter que botar a justiça dele em algum lugar. Aí é que vem, para esses salvos, a pessoa de Cristo. Então, no final das contas,
Deus sempre é justo. Deus nunca é injusto. É isso que Paulo está querendo dizer. Por quê? Naqueles que já estão condenados, se eles forem condenados no final, Deus está sendo justo, porque eles são pecadores. E naqueles que ele usa de misericórdia e salva, a justiça que era para ser deles foi imputada na cruz do Calvário por conta desses. É por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí esses escolhidos é que recebem a misericórdia e a justiça que era para ser em cima deles vai ser colocada, ou já foi colocada, como nós lemos aqui na carta aos Hebreus e também na carta de Pedro, na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, não se preocupe com o que Deus faz, como Deus escolhe, porque Deus fez assim ou porque Deus fez assado. O nosso papel é, se somos salvos, agradecemos a Deus pela nossa salvação que Ele nos deu e fazer com que essa mensagem do Evangelho chegue a todas as pessoas. Aí eu já ouvi algumas pessoas dizer que, não, eu não posso acreditar que Deus escolheu uns para a salvação, porque se Ele escolheu umas pessoas para a salvação, para que eu vou pregar? É exatamente o contrário. Se Deus escolheu algumas pessoas para a salvação e a mensagem da salvação é através da pregação do Evangelho, nós temos uma tremenda obrigação. É a missão da Igreja Suprema de evangelizar a todas as pessoas, a tempo e fora de tempo. Quando alguém diz assim, não, eu fui salvo, mas Deus vai salvar? Então vai ser por mim ou vai ser por outra pessoa? Então eu não vou pregar. Eu fico com um pé meio atrás se de fato essa pessoa foi regenerada, porque aquele que foi regenerado por Cristo, ele tem prazer em fazer a vontade do seu Pai. E aí, fazer a vontade do Pai é como Jesus diz, olha, se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos. Se vocês não guardam meus mandamentos, vocês não amam. Tem muita gente, é aquela frase, né, o ditado popular, tem muita gente com Jesus no peito, mas não tem peito para andar com Jesus. De certa forma, esse ditado popular é meio que uma paráfrase do texto bíblico, porque tem muita gente que diz que ama Jesus, mas se não obedece Jesus, não ama. Aí é que está a grande questão. É por isso que a salvação, é que o artigo vai dizer que ela procede de Deus. Procede do infinito amor do Pai, que deu o seu unigênito Filho para salvar os seus inimigos. E aí, até na semana passada, a gente viu o texto de João 3,16, quando o evangelista vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 4, verso 9, diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Os ateus, eles dizem que Deus é uma invenção do homem, mas é exatamente o contrário. Nós é que somos uma invenção de Deus. E aí, irmãos, a gente tem que entender, olhando para o final do nosso artigo congregacional e olhando para esses textos, que a origem da salvação é Deus e não o homem. Tem alguns evangélicos que acreditam que podem realizar coisas para obter a salvação. Isso é um erro bíblico. E, inclusive, é um erro que a igreja, na Idade Média, um pouco antes da Idade Média, cometeu quando acreditou que a salvação poderia ser pelas obras que eram praticadas. A salvação, ela foi criada por Deus, ela foi executada pelo Filho, o Espírito Santo aplica essa salvação no nosso coração, ou seja, que mérito eu e você temos nisso? Nada. Nós somente recebemos a salvação que Ele nos deu. Agora tem uma coisa. Aqueles que são salvos por Cristo Jesus procuram viver uma vida de santidade. Não significa dizer que eles serão perfeitos enquanto estiverem aqui na terra, mas significa que eles vão buscar a todo momento, através das suas vidas, viver de modo digno do Evangelho,
Por quê? Em agradecimento a essa salvação que procede do Pai, que procede desse infinito amor de Deus. O apóstolo vai dizer na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não é o inverso não, meu irmão. Não é você que ama a Deus para Deus vir. Tem até um panfleto, alguns chamam até de evangelístico, mas que eu não gosto muito, que algumas pessoas entregam, que começa dizendo assim, é como se fosse Jesus falando. Você acorda de manhã e nem ora para mim. Você sai para trabalhar e nem agradece pelo sol que eu fiz nascer. E é como se fosse Jesus assim, implorando alguma atenção do ser humano. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Deus, nem o Filho, nem o Espírito Santo estão implorando atenção sua, não, em nenhum momento. Eles são autossuficientes. Eles requerem de nós obediência e gratidão pelo que eles já fizeram por nós no plano da salvação. Então, essa salvação, ela procede do alto e nós somente recebemos essa salvação. Amém, meus irmãos?